A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem, que a paz de Jesus possa adentrar em seu lar neste momento. Resolvemos fazer este trabalho com amor, para dividir com vocês um pouco daquilo que Deus tem me dado. A palavra dele diz em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 9: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E desta passagem eu fiz a poesia, onde recebi a inspiração, que ela diz assim: Deus fez em mim um dom florescer, colocou em meu coração a vontade de escrever, sobre sua palavra, sobre o ser humano e o sentimento, de acordo com a nossa vida e também o momento. Não importa a hora ou lugar onde eu esteja, algo toca forte o meu coração dizendo: pare com tudo o que está fazendo e escreva. Não para que eu cresça, mas que Cristo cresça, o Filho, para que o Pai da glória seja glorificado no Filho. Por isso, neste momento eu oro, para que esta semente não caia ao pé do caminho e possa ser comida pelo passarinho, que não caia em meio aos pedregais onde não há terra o bastante, e logo vem o sol, e por não ter uma raiz forte, queime-a no instante. Que ela não caia em meio aos espinhos, pois assim não crescerão. Pois logo que os espinhos crescem, a sufocarão. Que esta semente que hoje venho semear, possa achar uma boa terra e um bom lugar, e que seja no seu coração, e que entre nos corações e dê frutos de alegria, um a 100, outro a 60, outro a 30, mas que usem no dia a dia. E não importa como o Espírito Santo nos usa para a palavra de Deus levar, o importante é que façamos aquilo que em nosso coração Ele veio colocar. Espero que Jesus possa falar com todos como fala comigo através das poesias, pois em momentos difíceis de minha vida me trouxeram conforto e alegria. E que Jeová Shalom seja glorificado através deste trabalho que faço com amor, para a honra e glória do Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E que muitos, através destas mensagens, sintam a vontade de Jesus conhecer, que sejam tocados para que em seu coração possam entender que somente existe um Deus vivo e verdadeiro para crer. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele habita dentro de mim e dentro de você. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, neste momento, em nome de Jesus. E eu gostaria de começar com uma história de um farmacêutico ateu chamado João, que era dono de uma farmácia famosa numa cidade do interior, uma pessoa que só pensava em bens materiais e dispensava as coisas do amor. Ele era um homem bastante inteligente, culto, mas não acreditava na existência de Deus. Qualquer coisa além dos bens materiais não era parte dos planos seus. Certo dia, quando fechava sua farmácia, chegou uma criança aos prantos dizendo que a sua mãe estava passando mal com a falta do remédio e que estava morrendo. Precisava do remédio para não morrer e clamou ao homem para lhe vender. Muito nervoso e após a insistência da criança, resolveu abrir a farmácia e atender. A insensibilidade
daquele homem perante aquele momento constrangiu e nos constrange a todos. Mas ele acabou pegando o remédio no escuro, entregou a criança, que agradeceu e saiu às pressas, correndo também no escuro. Minutos depois, ele percebeu que havia entregado um remédio errado para a criança e que se a mãe tomasse, morreria. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito e ficou pensando o que faria. Nesses momentos de nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, a gente se lembra muito de Deus. É nessas horas que geralmente a gente lembra de Deus, de buscar a essência do seu poder. E esse homem, sem saber o que fazer, não tendo a quem recorrer, ajoelhou-se a chorar e a dizer que se realmente existia Deus, que não deixasse ser um assassino e lhe dissesse o que fazer. De repente, alguns minutos depois, ele sentiu uma mão a lhe dizer: Senhor, por favor, não brigue comigo. Mas é que saí correndo e escorreguei, deixando a caixa do remédio cair e quebrou o vidro. Veja, esse homem era ateu e no momento do desespero, ele clamou a Deus. E Deus providenciou aquilo que ele precisava naquele momento. E o menino voltou e ele forneceu o remédio. Deus está sempre tentando nos ajudar. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar. E Ele me ama, Ele te ama. E Ele te diz nesta noite: abra seu coração a mim e deixa-me te amar. Talvez as pessoas olham para a gente que busca um pouco mais na palavra de Deus e acham que a gente tem tanta força, que a gente tem paz. Realmente temos, mas a força não vem de nós, seres humanos. A força vem dele. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer com a força que vem dele. E às vezes recebemos tais perguntas: bem, se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo com você? E não pense você que está aí do outro lado, que nós também nos fazemos essa pergunta. Mas aí a gente vai na palavra de Deus, porque lá a gente encontra exemplos de fé que nos dá força e graça para seguir em frente. E Deus permite algo, muitas vezes, situações em nossa vida diversas, para nos testar, nos fortalecer e refinar a nossa fé. Hoje eu gostaria de falar um pouco de Daniel, da sua experiência. Se você não conhece, leia o livro de Daniel, toda a história dele. E eu procuro me colocar no lugar da pessoa, quando ela está passando por algo ali dentro da palavra de Deus, para a gente ter o sentimento dentro de nós. Como você e eu nos sentiríamos se estivéssemos no lugar de Daniel? Ele estava sendo obediente e fiel a Deus, mas por um decreto que foi feito por pessoas invejosas que queriam o mal dele e queriam que ele parasse de orar, mas ele não parou de orar ao seu Deus. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, com a janela aberta, mas aqueles que queriam destruí-lo fizeram para que um decreto fosse aprovado, e o rei assinou que ninguém poderia orar, somente poderia glorificar ao rei, mas ele continuou sendo fiel a Deus. E com isso foi decretado que ele seria jogado na cova dos leões. Eu não sei o que está passando com a sua vida agora, eu não sei o momento que você está vivendo, mas talvez você está como Daniel,
sendo acusado de algo que você não fez. E você precisa buscar em Deus essa força. Daniel, ele pode ter esperado um anjo lhe salvar antes de entrar na cova. Ele deve ter orado a Deus: Senhor, me ajuda, me manda um anjo aqui, me salve. Mas isso não aconteceu. Pode ser que ele achasse que seria transportado para um outro lugar sem ninguém ver, e ele estaria num lugar seguro. Mas isso também não aconteceu. Ele pode ter achado que Deus o salvaria durante o percurso até chegar à porta da cova dos leões. E eram leões famintos que fazia tempo que não comiam, porque os inimigos dele queriam que ele fosse estraçalhado antes de chegar no chão da cova. Mas Deus também não salvou no percurso. E quando ouviu o rugido do leão, ele pode ter se perguntado: onde está Deus? Talvez você tenha ouvido ou está ouvindo neste momento rugido de leões que estão atormentando a tua mente com pensamentos negativos, com palavras influenciadas de desprezo, de abandono, de luta. Talvez você esteja agora ouvindo o rugido do leão com uma enfermidade, com uma dor que não passa, e você faz a mesma pergunta que Daniel fez: onde está Deus? Ele não vai me ajudar? E Daniel entra na cova, e no momento que foi jogado na cova, ele conseguiu descobrir onde estava Deus, ali dentro da cova com ele. Pois bem ali estava um anjo que fechou a boca dos leões e nada aconteceu. Não importa a situação que você esteja vivendo agora, eu te digo: Deus está contigo. Jesus está do seu lado agora para acalentar seu coração, para lhe dar graça, para lhe dar refrigério, para trazer a paz que no mundo você não encontra. Somente através dele poderemos ter essa paz. Daniel passou por um processo de acusação e punição, mas ele permaneceu com o foco na confiança e no poder de Deus. Sabe, o Senhor me leva agora a lembrar da passagem dos apóstolos. Quando eles estavam no barco e no meio do mar da Galileia aconteceu uma tempestade muito forte. E eles começaram a entrar em desespero. E começaram a clamar, a buscar em Deus a tempestade no barco. E Jesus veio caminhando pelas águas. E eles achavam que era um fantasma, assustados. E quando viram que era Jesus, Pedro pediu para que caminhasse até Jesus sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Enquanto ele estava com o foco em Cristo, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas no momento que ele olhou para a tempestade, para o lado, ele começou a afundar. E Jesus resgatou a Pedro. E depois entrou no barco, repreendeu o vento, acalmou a tempestade. E hoje eu te pergunto, você que está aí me ouvindo agora, como está o barco na sua vida? Se você entregar o barco da sua vida, o leme dele nas mãos de Cristo, você pode ter a certeza que ele vai te guiar para um porto seguro. Se você manter o foco da sua vida sempre em Jesus Cristo, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, olhando somente para Ele, Ele vai te resgatar e tirar do problema que você se encontra agora, seja ele qual for, seja qual for a tua dificuldade, Ele vai te ajudar. E não deixe ele sair do seu barco. O dia que Jesus entrar no barco da tua vida, assim como entrou na minha, eu digo a você, Ele muda a tua história. E eu quero orar por você agora. Senhor Deus, no nome do Teu Filho, Senhor,
Eu apresento essas vidas que estão aqui conosco agora. A tua palavra diz que o que dois concordar na terra será concordado no céu. E onde houver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Pelo mover do teu Espírito Santo, Senhor, eu oro agora para que o Senhor alcance essas vidas. Alcance com o teu refrigério, com a tua cura, com o teu milagre. Que elas possam, Senhor, ter um encontro contigo, assim como eu tive. E saber que tu és um Deus verdadeiro, fiel, justo. Tu és um Deus que salva, que cura. Tu és um Deus que abençoa, que ampara. Tu és aquele que nos dá uma paz que não existe no mundo. Que possamos cada dia ter um encontro contigo. Agradecer, Senhor, a cada dia o dom da vida. Eu oro por essas vidas e apresento o Senhor diante do teu altar, para que, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, elas sejam alcançadas e abençoadas, e que elas venham encontrar o teu reino, Senhor, que elas venham ter um encontro contigo, para que possamos encher o reino dos céus e esvaziar o inferno. Assim eu oro em nome de Jesus. Agradeço o tempo que você passou aqui comigo. E se você gostou, compartilhe. Teremos mais histórias em poesia. Teremos mais conversas aqui com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus, na paz de Cristo. Amém.